A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, amados. Amados, sabemos que neste mundo tem muitos que se fazem de santos, né? Vestem lá uma capa, né? Se caracterizam, né? De uma forma que o povo vai aceitar, né? Das formas que muitos colocam como santidade, né? E aí o povo vai sendo enganado. Por quê? Porque ali é só uma aparência. Ali é só uma veste, ali é só uma conduta, uma forma de se dizer cristão. Mas o verdadeiro cristão, ele carrega Cristo dentro de si, dentro do seu coração, né? Ele vai saber os seus limites aqui na terra. Ele sabe o que é bom e o que não é. Ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem o poder para pisar em cobra, serpente e escorpiões. O verdadeiro cristão tem autoridade sobre qualquer coisa nesta terra, porque essa palavra não é eu, irmã Juliana, que está falando. Esta palavra vem do Senhor. E se você lê a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Se você conhece a Bíblia, você entende o que eu estou falando. Jesus, quando ele veio nessa terra, Jesus, ele era considerado uma pessoa endemoniada, uma pessoa que estava ali sendo falso profeta e falso Messias. Agora imagina eu e você que prega a palavra do Senhor, que faz a vontade de nosso Deus Todo-Poderoso, aí imagina que você vai ser chamado de santo. Com certeza os fariseus vão vir para cima, com certeza você vai ser criticado. Entenda que Jesus, ele foi criticado pelo próprio povo que se dizia que conhecia toda a palavra, que não saía das leis que Moisés tinha colocado. Entenda que Jesus, ele foi cuspido na cara dele, ele foi, né, ele foi chutado, ele foi, né, agredido por aquele mesmo povo, e aquele mesmo povo libertou um ladrão, um matador, um assassino, Barrabás, e prendeu ele mesmo, Jesus Cristo. Aquele povo que se dizia ser os santos dos santos, que eles, Deus livre, né? Eles eram os santos. Eles eram os imbatíveis na santidade. Eles faziam tudo que estava ali na lei. Batiam no peito, iam nas praças gritar, orar, né? Em voz alta, clamar em voz alta para mostrar uma santidade. Santidade é essas, meus amados, que só Jesus ele conhece, só Deus ele conhece. Aquela santidade quando tá só tu e Deus na tua casa, quando, sabe? É só Deus para saber. Então não tem como julgar uma pessoa pela aparência, porque só Deus conhece realmente a intenção do teu coração e dos teus pensamentos. E o que você faz quando está em oculto, quando Deus, só Deus está vendo e o povo não está vendo. Que muitos dentro de uma igreja, quando estão perto do irmão, são uma santidade pura, né? E aí criticam um irmão que tem uma conduta não tão, né, padrãozinha, religiosamente, como eles querem. Eles criticam. Eles fazem de tudo para mostrar que aquela ali não está na unção de Deus. E sendo que muitas das vezes Deus usa muito mais aquela ali que eles estão criticando e falando que está endemoniado, ou aquele ali, aquele irmão ali, simplesmente porque ele é natural, porque ele não se esconde atrás de umas vestes. Criticam ele, dizem que ele não é de Deus, mas ele tem intimidade com o Senhor. Deus fala com ele face a face. Ele consegue ouvir a voz de Deus e realmente o que Deus quer, não o que tu já colocou na cabeça, porque tem muitos que colocam uma lei, alguma coisa na cabeça e diz que é Deus que está falando e às vezes, olha, muitas das vezes não é Deus. Deus não falou nada. Você que colocou na cabeça que é assim que tem que ser e vai ser assim. Por quê? Porque o orgulho toma conta do ser humano. O orgulho tomou conta do ser humano.
E aí ele vem passando para as outras pessoas, e muitos não conseguem aguentar o fardo, porque o fardo é muito pesado que colocam nas igrejas, no padrão, para ser um cristão, para ser um servo de Deus. Eles colocam, que acaba afetando, às vezes, muitas das vezes, a família, lá no seu casamento, afeta, de alguma forma afeta, e eles não aguentam esse fardo. Jesus diz que o fardo dele é leve, e a gente aguenta sim o fardo de Jesus. Ele não dá nada além do que a gente pode suportar. Então, se você tá numa direção que você não tá suportando, é porque não é de Jesus. Porque a palavra de Deus é assim. Não sou eu que estou inventando para poder amenizar e poder liberar geral. Não estou falando isso. Temos que ter ordem e decência. A palavra de Deus diz que nós cristãos, temos que ter ordem e decência. Não é porque tu vai botar um brinco que tu vai ter que exagerar. Não é porque tu vai botar um batom que tu vai exagerar. Não é porque tu vai pintar o cabelo que tu vai exagerar. Não é porque tu vai usar uma calça que tu vai fazer um extremo exagero. Não é isso. Você tem que ter decência. Uma mulher cristã sabe se defender para não chamar a atenção. Ela sabe se organizar. Uma mulher que é de Deus, que habita dentro dela o Espírito Santo, vai saber se conduzir, se defender das garras do inimigo, vai estar direcionada às coisas de Deus. Um homem de Deus vai saber o seu limite, vai saber se conduzir, vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Um homem de Deus, ele vai saber. Ele vai saber se defender contra as garras de Satanás. Ele vai saber o seu limite. Eu quero usar uma bermuda. Ele vai saber o limite da bermuda que ele tem que usar. Ele vai saber a forma que vai ficar bom para ele e que não vai agredir nem a ele e nem a pessoa que vai ver ele. Então ele não vai chamar aquela atenção, sabe? Que desproporcional. Ele vai saber o limite dele, gente, pelo amor de Deus. Aí não cabe a mim e a você ficar falando para um e para outro: irmã, não pode isso, ou irmão, não pode aquilo. Eu tô falando um pouco desse vídeo, um pouco de cada coisa, porque é isso que tem impedido muitas das vezes de muitos chegarem até Jesus Cristo, porque ficam apegados em coisas materiais, em coisas, sabe, que enxerga e esquece de buscar o nosso Jesus, esquecem de buscar a Deus, esquecem de fazer o que é para fazer e vão ficar se apegando em coisinhas tão pequenas neste mundo. Se o povo olhasse só para Jesus, fosse unido numa só fé, num só Deus, mas parece que não, né? Parece que há uma divisão. Querendo ou não, há uma divisão. E essa divisão quem faz não é Jesus, não. Não é Deus que faz essa divisão. Quem faz a divisão é o homem, o próprio homem. Por quê? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, né? Só que você tem que entender, se o teu pensamento é esse, não julga aquele que pensa de outra forma. Porque Jesus, ele usa cada um de uma forma diferente, não é igual, amados. Deus tem um chamado diferente para cada irmão, não adianta tu querer ser igual. Não adianta dizer que Jesus só usa aqueles irmãos lá. Porque Jesus, ele usa outras pessoas também, aqueles outros irmãos daquela outra forma. Porque existem muitas pessoas diferentes também no mundo. E esses precisam ser tocados de alguma forma. Jesus chama a atenção daquela pessoa e traz para ele. Porque, amados, na palavra do Senhor, Jesus, ele ia no povo, ele não saía metralhando doutrina. Como é que vocês têm que fazer? Ele ia metralhando o amor dele. O amor de Deus, a palavra que liberta. E o resto o Espírito Santo ia trabalhando. O que tem que mudar é o Espírito Santo que muda. E é o Espírito Santo que transforma.
Então você tem que parar para pensar que tudo que Deus transformou na tua vida é Jesus que transforma. E não é da noite pro dia, não. Não é tipo, eu vou tirar minha calça aqui, botar uma saia eu tô abençoada. Eu tô santa. Não é assim que... Não é. O trabalhar de Deus é por dentro. O trabalhar de Deus é aqui, ó. Dentro do teu coração, na tua mente. Quando você começa a se libertar das coisas que você fazia lá no passado e você não faz mais. Entenda que é muito diferente de simplesmente eu vou me batizar, vou botar uma saia, vou tirar as maquiagens e vou amarrar o meu cabelo, fazer um coque aqui, sou a irmã do coque, sou a irmã do reteté. É muito além. Se você tá pegado nisso daí pra Deus não é nada. Eu vou te falar bem a verdade, pra Deus não é nada. Não adianta você estar ali na aparência e ainda tá em pecado, ainda tá fazendo tudo que é errado. Para agradar quem? Para agradar o homem. E quantas não estão assim ainda dentro da igreja? Estão tendo oportunidade, estão ali fazendo tudo. São as irmãs disso, os irmãos daquilo, os pastores todos perturbados, tudo fazendo as coisas erradas. E porque eu uso uma roupinha ali que eles colocaram, que é padrãozinha para ser um cristão. Aí pode fazer de tudo. Acha que Deus não tá vendo nada. Acha que Deus é cego. E aí fico julgando o irmão lá, o irmão que anda assim, porque o irmão anda assim, olha o estado, olha aquilo outro. Pelo amor de Deus, parece que são Deus na terra. Se acham Deus na terra para estar julgando. Me diz uma coisa. Quem é mais perturbado? É o irmão ali que está na fé, buscando a Deus, a Cristo Jesus, se desviando do mal todos os dias, se desviando dos pensamentos ruins todos os dias e fazendo a obra de Deus e buscando a Deus? Ou é o irmão que está sempre vigiando a vida do irmão, catando a vida do irmão e julgando, apontando o dedo porque o irmão usa isso, o irmão usa aquilo, a irmã usa aquilo? Pelo amor de Deus, metralhando os irmãos aqui na terra. Eu concordaria se tivesse na Bíblia, na palavra de Deus, mas eu já li a palavra do Senhor. E até então não encontro nada. Eu encontro que Jesus foi metralhado pelos fariseus. Eu encontro. Então, muito cuidado você, para você não ser um fariseu que metralhou. Igualzinho o que metralhou Jesus. É os mesmos que estão metralhando agora os irmãos que Jesus, o próprio Jesus, está levantando nesse tempo de hoje. Para você entender, não mudou. E se você ler desde o começo da Bíblia, desde o começo, aquele que agrada a Deus de forma que o Senhor fica feliz com seus servos, com seus filhos, pode ter certeza que vem um levante do irmão, vem a crítica do irmão e esse irmão tenta matar. Tenta matar. Tenta matar, destruir, tirar. Tira ele, mata ele, destrói ele, tira ele. Porque se nós tirarmos ele, ele não vai ter força mais, porque ele vai achar, é como eu já vivi na pele e posso falar. Ele vai achar que ele tá errado, que tudo que ele faz ele é errado, que ele não é chamado, não tem chamado nenhum. Que ele vem pra cá só para querer nos destruir o que é santo. Eles tentam colocar na tua cabeça isso. E aí você ainda não está tão firme, tão focado em Jesus, que você acaba desistindo, como foi comigo. Várias vezes desisti do meu chamado, do meu ministério. Várias vezes eu larguei tudo de mão porque eu me colocava como eu errada e eles certos. Todas as vezes. Mas você tem que entender que quando Deus te chama, Ele te chama para vencer. E vai vir levante, vai vir levante. Quando o teu chamado é forte, quando o teu ministério é forte, você não pode temer o homem. E você tem que obedecer a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, receba essa palavra. Tudo que Deus colocou na minha boca, hoje eu falei.
Se inscreva no canal, comentem e curte. Amém?